Olá, internautas do oestegoiano.com.br, do OG Notícias, nosso endereço no Instagram. Nossos cumprimentos a todos, boa noite. Aqui estamos, terça-feira, 20 horas. É sempre assim. Sempre nas terças e nas quintas a gente está aqui, sempre às 20 horas. E hoje, terça-feira, aqui estamos. Hoje é 19 de novembro de 2024. 19 de novembro, feriado municipal. Hoje é dia do aniversário de Iporá. Data importante para nós aqui dessa terra, e o nosso entrevistado de hoje, o nosso assunto, tem tudo a ver com a data. Sim, desde bem antes a gente programou isso para que no aniversário de Iporá, nesse dia em que a nossa cidade está completando 76 anos de emancipação política, que o assunto fosse esse, falar da história de Iporá, falar da nossa cidade, essa gloriosa história da Iporá de 1948, quando aqueles homens emanciparam este município, e de lá para cá, 76 anos. Esse é o nosso assunto aqui hoje. E para falar disso, quem poderia ser? Um historiador. Está aqui do meu lado, ele, meu amigo, companheiro aí de lida cultural, está aqui o historiador, o professor Moisés Alexandre Gomes. Professor, minhas boas-vindas, meu boa noite. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade e aqui reviver, voltar a falar um pouco mais da nossa história de Iporá. É isso aí, professor, obrigado realmente por ter vindo. A gente escolheu de fato. Eu já desde antes tinha programado que no dia do aniversário de Iporá nós íamos falar sobre a história da cidade. E para falar da história da cidade, reviver aqui fatos importantes, nada melhor do que ele, o historiador aqui do município, décadas de pesquisa, de trabalho em cima da nossa história. O professor Moisés veio e vamos bater um papo aqui. Professor, nossa história de Iporá, ela parece, ao meu ver, sui generis, tendo em vista que é uma história de uma localidade que vem de um outro lugar, numa transferência que foi feita. Isso é comum em histórias de cidades ou não? Quero saber do senhor, e queremos iniciar essa entrevista com a explicação do senhor sobre isso que ocorreu, de um povoado que era lá nas margens do Rio Claro, o tal do Comércio Velho, vir aqui para o meio do Cerrado, que aqui até então existia. Vamos começar o nosso bate-papo nessa questão. Bom, eu, como historiador e pesquisador há muitos anos sobre a história de Goiás e como professor também na Universidade Estadual de Goiás, UEG, por vários anos na área de história, inclusive história regional, eu estudei profundamente e amplamente a história de Goiás, né, no contexto colonial, imperial e republicano. Eu não lembro de ver uma transferência como aconteceu, porque foi uma transferência, não, de um povoado que entrou em decadência por circunstância econômica, surgiu outro, esvaziou, isso acontece, mas o caso de Iporá foi o distrito do Rio Claro, né, que foi transferido com todas as instituições, subprefeitura, subdelegacia, coletoria, e transferido aqui para o local, as margens do Tamanduá, que hoje é Iporá. E a origem tem a ver com, lá ainda no período colonial, a origem mesmo oficial foi com a fundação do Arraial de Pilões, em 1748, por dois mineradores irmãos, Felisberto Caldeira Brant e Joaquim Caldeira Brant. Eles já eram mineradores aqui em Goiás, antes no Ouro, depois foram para Minas Gerais, lá no Tijuco, hoje Diamantina, onde exploravam diamantes, né? E tinha que, naquela época, a exploração ser feita por pessoas, ou um consórcio particular não poderia fazer. Então, o rei de Portugal lançou o contrato, né, para quem quisesse arrematar, para explorar aqui. Por quê? Em 1736, o governador, que era o capitão-general da capitania de São Paulo, que tudo pertenceu a São Paulo, né? Onde Goiás, Tocantins, Mato Grosso, tudo era da capitania de São Paulo. Então, já havia a capital de Goiás, Vila Boa, e a mineração começou em 1725, e em 1714 havia sido fundado Cuiabá, o garimpo.
E para haver a manutenção e suprimento de Cuiabá, era muito difícil. Descia pelo rio, geralmente Tietê, subia pelo Paraná, pegava o Rio Pardo, mais ou menos, e atravessava o Chapadão, pegava um afluente do Paraguai, subia pelo Paraguai, pelo Cuiabá para chegar lá. Era muito dispendioso. Aí o governo, o capitão-general, o governador da capitania, contratou alguém para abrir uma estrada picada tropeira da Vila Boa para Cuiabá, porque fica mais ou menos no mesmo paralelo, né? E era uma abertura de cerrado mais fácil. Isso foi feito. E nessa abertura, a equipe que estava trabalhando na abertura da estrada tropeira chegou no Rio Claro e descobriu ali aquele rio de areias brancas, de cascalho seixo liso, diamantino. E logo que surgiu a notícia, houve uma grande invasão de pessoas e foram expulsas. Os dragões, a polícia portuguesa veio, expulsou todo mundo. E uma equipe contratada pela coroa portuguesa fez o mapeamento de todos os afluentes do Pilões, Rio Claro e Caiapó, do Araguaia, da Barra do Araguaia para cima do Rio Claro, né? E mapeou e localizou cerca de, se não me falha a memória, umas 8 jazidas de diamantes. E ali foi marcado, está no mapa do livro Uma Viagem no Tempo de Pilões e Porá, onde seria explorado e tinha que construir, primeiramente, um quartel para a guarda, uma capela, né? E isso, então, foi arrematado, e os Brant arremataram, e começou no Rio Claro. Só que eles chamavam ali de Pilões, mas o garimpo começou em Rio Claro, com a fundação, primeiramente, do quartel, e já tinha ali no Rio Claro, com a estrada, uma pousada de tropeiro. E nessa pousada de tropeiro, então, ali construíram o quartel, preparando a infraestrutura para a empresa dos Brant, que chegou em 1948 e garimpou no Rio Claro com 200 escravos até 1751, aliás, durante cerca de 3 anos, né? E aí foi fundado o Arraial. Então, Arraial de Pilões, que naquela época tinha Arraial, distrito e vila, né? Então, vila era a cidade maior. E depois que foram embora, isso ficou meio abandonado aqui, porque ninguém podia mexer, e sempre vigiando os guardas da Polícia Real, vigiando a região durante 60 anos. Inclusive, no mapa, eles tinham os pontos de vigília à noite. Nós temos aí, por exemplo, o córrego do Guarda-Mor, porque tinha um guarda-mor que ficava lá na saída. Por isso o nome. Pois o nome. Serra da Sentinela, porque os guardas ficavam em cima daquelas, como lá perto de Alpaci, aqui, de noite, ficava observando. Se de manhã surgisse fumaça, tinha invasor, atacava, né? Como era uma área de mineração, eles vigiavam, né? Aí, em 1833, foi levada a categoria de distrito da capital Vila Boa. E esse distrito foi o primeiro núcleo urbano aqui da região do oeste goiano, tirando de Cuiabá, né? E entrou em grande progresso, só que entrou em decadência a partir do século XIX, porque a linha de telégrafo aberta por Cândido Rondon, em vez de seguir a estrada beirando a Serra Dourada, que passava no distrito de Rio Claro, foi por lá, onde hoje é a BR. Mais ao norte. E disse, aqui entrou em decadência. Historiadores que dizem não houve decadência. Houve. A minha contestação é o seguinte: Caiapona foi fundada em 1738, logo próximo ali foi Rio Verde, Jataí, Mineiros, e não entrou em decadência, mas o Rio Claro entrou em decadência e o povo, então, foi preciso de mudar. E essa mudança aconteceu em 1938 para cá. Muito bem, aí é o professor, o historiador, falando sobre o comércio velho, Pilões, que era lá nas margens do Rio Claro, onde teve início Iporá, depois transferido aqui para esse local que hoje onde estamos, que era totalmente um cerrado. Vamos continuar aqui com o nosso bate-papo com o nosso professor historiador. Hoje é aniversário de Iporá. E numa data dessas, nada melhor do que falar sobre a história do nosso povo. Professor, há controvérsia sobre o motivo da mudança, né? Vamos reprisar mais um pouquinho. Isso. Conforme os seus estudos, quais motivos realmente da mudança e em que circunstâncias políticas? Bom, a mudança, há uma certa polêmica aí, às vezes pessoas que falam baseado em tradições, mas o nosso trabalho foi um trabalho que eu comecei
ainda no início dos anos 80, foram 25 anos para publicar a primeira edição, né? Depois, mais 20 anos agora com os recursos da internet, a segunda edição, que é atualizada, corrigida e ampliada, lançada há 2 anos, e então nós mostramos tudo baseado em documentos e depoimentos checados, né? Então, há uma polêmica aí, não, o distrito, que virou em decadência, passou a ser chamado Comércio Velho, ele foi transferido pelo Israel de Amorim, e não foi por Israel. Nós sabemos que na Revolução de 30 encerrou o domínio dos coronéis. Aqui tudo era dominado, Goiás e Brasil, pelos coronéis. Aqui nessa região, na bacia do Pilões, Santa Marta, né, era a área do Kim Capaz, que tinha a sede aqui perto de Jacuba, Joaquim Paz de Toledo, e seu irmão José Paz de Toledo. Ele morreu em 1920, então o Kim Capaz passou a dominar tudo aqui, até lá no Rio Claro. E na bacia da Santa Marta, no espigão que vai para o Rio Claro, até o distrito era do capitão Odorico Caetano Teles. Quando, em 1927, Israel Amorim veio para cá como tropeiro viajante para vender 40 mulas, vender mercadoria no garimpo aqui no Braço Morto, no Caiapó, aconteceu que ele passou a ser o líder dos garimpeiros. E com essa garimpagem, houve a invasão das terras do Kim Capaz e do Odorico, e eles ficaram muito contrariados. Isso foi em 1925, né? 25. Não, foi 27, ele chegou aqui, e 10 anos depois, ele foi para Conceição do Pará visitar os parentes, que ele era de lá. E nessa ausência, já em 37, né? Em 36, aliás, ele foi... O que o Odorico e o Caetano Teles fizeram? Veio a Revolução, esses coronéis ficaram afastados nas suas propriedades, perderam o poder, e eles fizeram um projeto. Nós vamos mudar a cidade, o distrito, porque aí o Israel perde a influência dos garimpeiros, que faz bagunça lá nos fins de semana. E aí, mas olha a estratégia, vamos colocar num lugar, porque tirando esse espigão aqui, que é de cerrado, toda a região é de floresta e mata de cultura. Eles foram inteligentes, vamos pôr um novo distrito, a nova sede, que possa virar uma cidade próspera, as nossas terras valorizam, que estava em tempo de perder por causa de imposto atrasado, né, com o novo governo de Pedro Ludovico, e assim a nossa cidade cresce, e a gente vai ter influência ainda com os parentes na política futura, né? Então, o projeto foi feito e entregou esse projeto para o mestre Osório Raimundo de Lima, que foi o que coordenou, ele já era titular do cartório lá em Comércio Velho, no distrito, e ele fez esse projeto de transferência, né, em 1936. Aqui no fim da Goiás, tem aquela casinha que foi recuperada ali, era um retiro do Kim Capaz, e ali foi lavrada a ata da escolha do local em 1936. E começou e mudou tudo para cá. Só que não tinha jeito de oficializar, porque a oposição lá descobriu o governo que aqui era do lado dos antigos coronéis, e segurou. Aí, quando Israel veio do Pará, em 37, ele viu a situação e ele era de dentro da cozinha do Pedro Ludovico, da nova situação. Foi lá e o Pedro deu carta branca, o doutor Pedro, para ele fazer a oficialização, e assim foi oficializada a transferência, que já tinha sido feita, né, no tempo do mestre Osório, por determinação do Odorico Caetano Teles de Kim Capaz, e sem ser oficializado. E o Israel Amorim oficializou em 1938, e a coisa andou, né, com um novo nome, que era Distrito de Itajubá, né? Muito bem, aí a história sendo contada pelo historiador, o professor Moisés, o nosso entrevistado de hoje, nesse dia 19 de novembro, dia do aniversário de nossa cidade. Obrigado a você que acompanha a nossa transmissão. Uma transmissão que conta com o apoio de Amparo Saúde, clínica que se preocupa com você. Amparo Saúde, atendimento com médicos especializados. Amparo Saúde está na Avenida Goiás, número 1241, em frente à Ama Planos. Temos o apoio na transmissão de Celso Joias.
joias, relógios e óculos. Celso Joias, no centro de Porá, na rua Esmerindo Pereira, 64. RK Music, sua loja de instrumentos musicais e acessórios. RK Music está na Rua Bahia, ali bem no começo da Rua Bahia, no número 10, bairro Mato Grosso. Bioenge Soluções Ambientais nos apoia na transmissão. Inovação, economia e sustentabilidade para o seu negócio é com Bioenge Soluções Ambientais. Assuntos ambientais é com a Maiara e o Wendel. Posto Rede Parceirão, é sua casa nas rodovias. Posto da Rede Parceirão, nós temos ali em Israelândia, nas margens da GO 060. E temos agora também Posto Rede Parceirão em Porá. Sim, porque o Posto Real agora é também da Rede Parceirão. Obrigado à distribuidora Ibar Caverna, que serve a água gelada que a gente se serve aqui na nossa entrevista. Professor, mais questões a ser levantadas? São 76 anos de história de Porá, no que diz respeito ao tempo depois da emancipação. Na opinião do senhor, como historiador, quais foram aí os personagens principais da nossa história? Muito bem, você falou sobre a opinião. Eu vou falar sobre os fatos históricos, né? Que às vezes tem outros trabalhos escritos muito bom, mas com um viés assim mais ideológico. Nosso trabalho hoje resume em 46 anos de pesquisas, mas como historiador, o historiador tem que ser como jornalista verdadeiro, ele não pode tomar posição, ele tem que ser isento, né? É impossível ser 100%, mas ele tem que ser isento, como eu aprendi na faculdade. E nosso trabalho foi baseado em fatos, documentos, história na fonte primária, bibliografias, entrevistas, etc, etc. Então, nesse caso aí que você está perguntando, do personagem, houve uma batalha aqui. Alguns dizem, não, foi o mestre Osório que é o mais importante, né? Mas aí outros, não, é Israel que fundou Iporá. Ele não fundou Iporá. Como eu terminei a fala anterior, ele chegando aqui, então teve carta branca, ele oficializou tudo, e em 1940 ele mudou para cá com a esposa, Dona Olga de Souza Amorim, e passou, então, a realizar um projeto urbano, porque o Kim Capaz, que deu antes a área aqui, já tinha morrido, ele foi em 36, depois em 39 ele morreu, mais tarde o seu filho, Elpidio Paz, confirmou a doação de 100 alqueires, que é a sede aqui do município, né? Era o distrito que ia virar município. Aí já está a ideia de ser grande, porque todo povoado é 2, 3 alqueires. Né? Já deram logo 100 alqueires para virar cidade. Né? Para virar cidade grande. Aí Israel Morinha contratou engenheiro para fazer o projeto. Então, Iporá é uma das poucas cidades do interior que foi planejada. Por isso nós temos essas ruas largas, como eu mostro no livro. Pessoas que não conhecem aqui, vêm de fora, ficam admiradas. Por que isso aqui? Né? Porque ele tinha ojeriza da cidade de Goiás, onde ele morou, por causa das ruínas estreitas. E ele ficou assim empolgado com o projeto de Uberlândia, né? E então pediu para fazer a parte central aqui, com essas avenidas e rua larga. Então, ele, além desse projeto, ele coordenou a política, e ele foi aquele que levou o município para frente. Aliás, o distrito. Como assim? As terras que eram dos coronéis, as que eram legalizadas, então foram vendidas, as outras não eram, o governo apropriou, e ele fez uma campanha de migração de gente de toda parte aí do país, do Nordeste, Minas e São Paulo, para ocupar as terras. E aqui foi ocupando, invadindo, outro vendendo, e ele proibiu que houvesse propriedades grandes, porque ele fez um projeto de reforma agrária, era no Estado Novo, e ficou preso em Goiânia para dar explicação para o Getúlio Vargas que projeto era esse, porque ele queria que a terra aqui fosse usada de maneira democrática. Então, isso fez com que a população aumentasse, o distrito, em 8 anos, chegasse à posição de cidade. Concluindo a parte final aí, quais são os 3 personagens? Eu mesmo já sugeri, aqui deveria ter na Praça Central um centro com 3 bustos, Israel Amorim, Osório Raimundo de Lima, que foi o mentor, o coordenador antes, né, primeiro, Israel Amorim, que assumiu, e aí vem, em 43, Elias de Araújo Rocha, comerciante, põe aqui a primeira loja. Foi muito importante também. Né? E ele assumiu junto com Israel Amorim. Só que em 1945,
Com a ruptura, a queda de Vargas, surgiu a UDN. E então, aqui o Israel, que era do republicano na época, depois PSD, então houve uma intriga e houve a divisão, e o Elias de Araújo Rocha trabalhou muito também aqui, junto com Israel, e depois até a emancipação, né? Então, os três personagens mais importantes, Israel Murim, Osório Raimundo de Lima, mestre Osório, e o Elias de Araújo Rocha. Os três grandes nomes da história de Iporá, aquela história inicial. Agora, professor, eu quero lhe perguntar também assim, tem sempre aquele que fez muito pela cidade, ao longo da história, e às vezes não é muito lembrado. O senhor poderia citar alguns nomes assim da nossa história, não nesse nível aí, mas outros que também fizeram muito, e que o senhor acha que poderiam ser pessoas mais honradas com o seu nome perante a nossa literatura histórica? Olha, infelizmente, eu mostro isso numa parte de pesquisa do livro, que depois que veio a política, há uma campanha de apagar o nome das pessoas do passado, né? E há uma espécie de politicagem, de bajulação, não vou usar a palavra chula, né? De bajulação, então, daqueles que tomaram partido do lado da situação, e são colocados em logradouros públicos nome de pessoas que não representavam nada, né? Eram pessoas importantes que foram pioneiros, trabalharam aqui, mas ficaram no anonimato. E a gente pode ver aí, no passado, nós temos o Belmiro, né? O Belmiro Silva, né? Pioneiro do comércio. Exatamente, né? E nós temos outras pessoas importantes, mais tarde, na questão da medicina, os médicos, doutor William Vanderlana, doutor Humberto, são pessoas que trouxeram grande benefício para a cidade, né? Precisavam ser mais lembrados. Exato. Tem o farmacêutico, que era o seu Jacob, que veio da Baliza, é o que eu me lembro agora, né? São pessoas assim que... merecia aí o nome em prédios públicos outros, importantes, né? Exato. Fazendeiros importantes, como seu próprio avô, Januário, Manuel Antônio Januário, né? Meu avô, João Januário. João Januário, exato. Chegou, né, aqui... antes de ser transferido do distrito. Meu avô chegou em 36. Muito pioneirismo. Exato. Muito bem. Obrigado a você que está nos acompanhando aí no Instagram. Obrigado a você que está nos acompanhando no YouTube. Obrigado a você que está curtindo aqui esse vídeo ao vivo e você que vai nos ver posteriormente. Compartilhe aí, recomende aos demais para que assista aqui. Nós estamos hoje numa aula de história, nesse dia importante para nós iporaenses, o 19 de novembro, 76 anos de Iporá. Professor, agora voltando assim a fita e falando sobre os nossos prefeitos, vamos aqui falar de um por um. Eu acho que eu posso falar aqui nessa sequência de um por um, e se eu cometer alguma falha aqui, o senhor vai me ajudar. Vamos lá. Pode ir. Nós tivemos aqui, no começo do nosso município, 1948 foi a emancipação, de imediato veio o tenente Luiz, né? Tenente Luiz Alves de Carvalho, foi nomeado interventor. Depois teve a primeira eleição e o Israel Murim foi o vitorioso, foi o nosso primeiro prefeito eleito. Depois dele, ele elegeu o sucessor, que foi o Antônio Mendes. Depois do Antônio Mendes, nós tivemos aqui o Manela Antônio, naquela disputa histórica com o Israel Murim, e ele, um rapaz de 21 anos, né, ganhou a eleição. O Manela Antônio, então, foi prefeito. Depois do Manela Antônio, o Ariston Gomes foi nosso prefeito, não é isso? Exato. Confere? Confere. Depois do Ariston Gomes, nós tivemos a eleição do João Tavares. João Paulo Rodrigues. João Paulo Rodrigues, conhecido como João Tavares, que foi prefeito pouco tempo, renunciou, uma polêmica 2 anos, ele foi cassado, mas puderam como... em torno... já é o período do regime militar, ele não quis aderir. Tem uma polêmica, tem polêmica aí. E aí assumiu o vice o Joaquim Barros, passou a ser prefeito de Iporá. Ele era o vice. Depois do Joaquim Barros, foi prefeito de Iporá o Pedro Gonçalves Filho, o Dico, num primeiro mandato. Depois do Dico, foi eleito, candidato único, inclusive, o Edio Barbosa de Queiroz, foi eleito. Depois do Edio Barbosa, o Dico retornou, foi eleito prefeito de Iporá por uma segunda vez. E o Dico morreu em 1980, em julho,
ele morreu de ataque cardíaco, de infarto, e assumiu, na época, o seu vice, o Ézio Gomes, que ficou pouco tempo no cargo. Ézio Gomes, Ficou pouco tempo no cargo, saiu antes de concluir, porque ia candidatar a deputado, acabou não candidatando. O Manel Miranda, que era, então, o presidente da Câmara, assumiu a tarefa de administrar Iporá e assim fez até o final do mandato. Quando teve a eleição de 82, José Antônio da Silva Sobrinho foi eleito prefeito, foi para um mandato de 6 anos em que ele ocupou o cargo. Por causa da Constituição que está sendo elaborada, adaptada. Foi até 88. Né? Até 88. Em 88 teve eleição e quem foi eleito foi Sebastião Pereira Coutinho. Agora nós já estamos falando aqui de nomes que o povo conhece bem, né? Agora está mais fácil até de contar a história. O Sebastião Coutinho foi eleito em 1988, cumpriu seu mandato até 1992. Naquele ano, o doutor Marco Maon Távora Diniz foi eleito prefeito de Iporá. Exato. Cumpriu o mandato até 1996, quando Sebastião Pereira Coutinho voltou em eleição, ganhou e voltou a administrar Iporá. Cumpriu seus 4 anos de mandato e, no ano 2000, o Iron Alves Guimarães foi eleito prefeito de Iporá. Com o Iron sendo cassado em agosto de 2003, um interventor veio para Iporá, que era o Luiz Otávio. Né? Ficou 60 dias como interventor e, em seguida, Valdion Marques foi prefeito de Iporá por 1 ano e 3 meses. Em seguida, numa eleição em 2004, o doutor Marco Maon Távora Diniz ganhou de novo uma eleição aqui em nossa cidade, assumindo. Cumpriu seus 4 anos. Depois dele, voltou José Antônio da Silva Sobrinho. Depois do José Antônio da Silva Sobrinho, a história agora está bem recente, foi o Danilo Gleick Alves dos Santos que foi eleito, ficou 4 anos. Em seguida, Nassoitã Araújo Leite é prefeito até o dia de hoje e será até o dia 31 de dezembro. Passei no teste? Passou. Só acrescentando, posso alguma coisa? Sim. Questão aí, no primeiro mandato de Israel, aliás, na eleição de Israel Murim, o concorrente dele foi Elias de Araújo Rocha e perdeu. Né? Uma eleição histórica também. Exato. Né? Do Antônio Mendes foi um da família Galvão e perdeu. No caso do Manelo Antônio, o Israel Murim era do Republicano, depois veio para o PSD, naquela época, e o Manelo Antônio era da UDN já. Né? Então, depois veio o senhor Ariston, também da UDN, e com a eleição para a substituição do seu Ariston Gomes, o João Tavares, que já era pelo PSD. Né? E só que naquele tempo já estava em vigor o regime militar e já tinha criado o bipartidarismo. Do lado do regime militar era a União Democrática Nacional, UDN, e do outro lado era o MDB. E ele, então, passou para o MDB, mas não quis filiar à UDN, e houve uma situação aí que ele foi obrigado a renunciar. Mas foi... Aí vem a situação da UDN, mais tarde aí vira PFL, né, PDS, e chega agora com o Zé Antônio, o MDB. Só uma observação, não sei se você vai falar isso depois, as melhores, as mais eficientes de administração, você vai falar isso depois, ou então posso falar agora? Pode falar. Então, na história de Iporá, as administrações que realmente avançaram o progresso aqui foi a de Israel Murim, né, e depois nós temos... todos fizeram o seu trabalho, mas que marcou a época foi Israel Murim, Edio Barbosa, que rompeu com a situação, né? Aqui não tinha um palmo de asfalto. Ele que fez toda a infraestrutura de saneamento, de rede de pluvial, né? E asfaltou grande parte da cidade. Aí vem o José Antônio. Começa aí o mandato a gestão do MDB, que foram 26 anos aqui. Aí há aquela interrupção com o doutor Iron, com o PSDB, exatamente. Né? O PSDB, aí o seu vice assumiu, que era do PT, o prefeito Valdeci Marques. Valdion. Né? Valdion, aliás. Estou confundindo o seu irmão. Valdion. E, por fim, ele volta ao MDB, e depois desses partidos, é tanta bagunça que eu já nem lembro mais. Assim, né? Na avaliação do senhor, então, o Israel Amorim como um prefeito de destaque, o Edio Barbosa como prefeito de destaque e José Antônio da Silva. Mudou a história da cidade, com obras realmente marcantes. Uma observação,
há historiadores que dizem, não, que se você... Essa história ideológica, esse negócio de herói não existe. Não existe herói. Mas nós temos que ser justos com aquelas pessoas, mesmo que eu não concorde, às vezes, do ponto de vista ideológico deles, mas eu tenho que dizer que ele fez mais que os outros, né? Para ser honesto, coerente com a história, e não ficar aí puxando a brasa para um lado da sardinha, né? É isso aí. Falando aí de períodos políticos, vamos falar um pouquinho, professor, porque está terminando agora um ciclo político, que é de 12 anos aí, que o Nassoitã foi líder político. Um período complicado, em que a cidade de Iporá aí teve problemas, esse período aí teve secretário da prefeitura preso. Nesse período agora, desses políticos aí, desse ciclo, nós tivemos a operação da Polícia Federal lá na prefeitura e fatos pessoais na vida de gestores que também envergonharam a cidade aí perante o país. Falando assim de ciclos políticos, o que o senhor destaca? Em que sentido? Em sentido positivo e negativo. O que o senhor pensa? Bom, voltando um pouco atrás, na hegemonia PMDBista, né? Ou MDBista, depois PMDBista, tem um lado negativo que não manteve, por um lado, uma certa oligarquia, não deixou vir pessoas novas para aqui começar um projeto de industrialização e melhora da cidade. Inclusive, quando foi candidato o seu Arthur Barros, ele tinha projeto de colocar aqui usinas de álcool, né? Mas ele foi impedido. E essa situação trouxe decadência para Iporá num aspecto. Nós tínhamos aqui a Agência Federal, né, a Receita e outros benefícios que tinha, foram tirados daqui e levados para São Luís, né? Então, isso foi um aspecto bom para um lado urbano, de urbanização, mas do ponto de vista da evolução social aí política, foi prejuízo. Agora, já todo mundo sabe, eu vou dizer aqui, eu estou fazendo uma análise como historiador, sem fazer julgamento, constatando fatos. Iporá nunca teve um período de gestão administrativa tão paralisado, de que trouxe decadência, estagnação, conturbado e decadência para a cidade, como nesses 16 anos para cá. É a avaliação do historiador, hein? Ele que estuda profundamente o nosso município, como ele disse aí, ele tem 40 anos estudando aí o dia a dia dessa história nossa. Parabéns, Iporá, 76 anos. Obrigado a você que está nos acompanhando nessa transmissão, uma transmissão que conta com o apoio de Posto Rede Parceirão. Posto Rede Parceirão é a sua casa nas estradas. Posto Rede Parceirão nós temos ali nas margens da GO 060 em Israelândia, e temos Posto Rede Parceirão também em Iporá, porque o posto real é Posto Rede Parceirão. Bioenge Soluções Ambientais, inovação, economia e sustentabilidade para seu negócio. Bioenge Soluções Ambientais, assuntos ambientais é com a Maiara e o Wendel. RK Music, sua loja de instrumentos musicais e acessórios em Iporá. RK Music está ali no bairro Mato Grosso, ali bem no começo da Rua Bahia, no número 10. Celso Joias, joias, relógios e óculos. Celso Joias, no centro de Iporá, na Rua Esmerindo Pereira, 64. E temos o apoio nessa nossa transmissão de Amparo Saúde, clínica que se preocupa com você. Clínica Amparo Saúde, atendimento com médicos especializados. Amparo Saúde está na Avenida Goiás, 1241, em frente a Ama Planos. Professor, o senhor é autor desse livro muito importante, que é Uma Viagem no Tempo de Pilões a Iporá. Mais de 400 páginas aqui da história de nossa cidade, um livro precioso que eu tenho na estante. E quem gostar realmente de Iporá tem que ter o livro. E é um período de história de 1748 até 2020, né? Muita história, muito relato. Vamos mostrar aqui algumas fotos que esse livro tem para o professor poder comentar. Vamos lá aqui no nosso telão, mostrar algumas fotos. O Hélio Júnior está aqui. Essa foto, professor, explica para nós. Aqui é no princípio, isso aí é uma no aniversário de Israel Amorim. Então, os fazendeiros, que ele tinha, a maioria da população rural e urbana era com ele, né?
Então, vieram prestar uma homenagem para ele, aí, no aniversário dele. Um evento festivo. Vamos mostrar mais fotos? 24 de outubro. Aqui, o Israel Amorim com a Olga. É logo recém-casado. Ele casado com a Olga. Casou e veio para cá em 1940 com ela. Esse foi o grande líder de nosso município. A casa dele? Essa é a primeira casa dele lá. Ele de novo aqui, mais uma vez. Essa é a primeira casinha Vamos dele. mostrar mais fotos. Ele fotos aí vestido de noivo, né? Ela. Fotos que estão no livro do professor Moisés Alexandre Gomes. Aqui, professor. Aqui nós temos a família a família da Olga. esposa do Israel Amorim, a família Souza da Amorim, né? Está a matriarca aí. Na outra ali está Israel Amorim e os líderes aqui da cidade, políticos, vereadores, né? No meio ali está o seu sogro. É o que eu lembro aqui de momento. Muito bem. Vamos olhar mais fotos que estão no livro, casas daquele tempo. Essa casa aqui é onde era o retiro do Kim Capaz, onde foi lavrada a ata da escolha do local. É a casa que tem aqui no final da Avenida Goiás. Né, em 1936. Muito bem. Ali ela é recuperada. Aqui essa foto. É o professor, o mestre Osório, que ele era professor particular. O mestre Osório. Culto, né? Mestre Osório com um dos... nome importante da nossa história. Parente. O mestre Osório outra vez. Deve ser neto ou bisneto. Nome importante da nossa história. Aqui está o Israel Amorim mostrando uma pedra de diamante. Para o doutor Pedro Ludovico Para o doutor Pedro Ludovico, que era comprador de diamantes. Que era e era o interventor de Goiás. Era interventor de Goiás, aqui ele já era prefeito aqui em Porá. Muito bem. Seguindo aqui o documento, o Sindicato Nacional, um documento aqui do Israel Amorim. Um documento importante. Seguindo aqui, essa foto, professor. Isso aí é no tempo que antes, logo que ele chegou, que era também garimpeiro, que ele fez muitas viradas. O que é virada? Fazia uma cerca de madeira e fazia um aterro e desviava o rio para secar do lado de baixo, para tirar o cascalho para garimpar. Então, houve muito esse processo de virada. Aí é um Por isso que está sem camisa. Ele está lá trabalhando, né? Sem camisa. O homem é trabalhador. Aqui, o Zé Antônio, não é isso? Aqui sou eu, Moisés, né? É você. É. Professor Moisés e uma aluna minha da faculdade que nós fomos fazer um trabalho, pesquisa de monografia. A juventude do professor ali me driblou. Essa foto aqui, com qualidade mais ruim, muito difícil de ver, né? Vamos seguir avante aí, Hélio? Fotografias aqui. Aquela ali o comando da coluna Prestes. Esse aqui é o comando da coluna Prestes. A coluna Prestes passou aqui e comemorou o primeiro ano de aniversário em Caiapônia, onde obrigou o padre a celebrar uma missa campal. E eles passaram por aqui, isso aí era o comando da coluna Prestes. Em 27 passaram de volta. Aqui são propriedades rurais. Aqui é a antiga sede do Joaquim Paz de Toledo, do coronel. Lá é o cemitério que ainda existe até hoje, da família. Sabe? O cemitério da família Paz. Kim Capaz. Kim Capaz. Muito bem. Aqui, outra vez, a foto da virada. Aqui o coronel, o capitão Odorico Caetano Teles e a esposa. Ele teve mais de uma esposa. Aqui é uma igreja. Essa aqui é a primeira igreja construída no distrito de Rio Claro, né? Que era o antigo comércio velho. Era um estilo colonial, uma linda obra como lá de Goiás, que entrou em decadência, foi demolida em 1975. Muito bem. Tem mais foto aí? Aqui o Felisberto Caldeira Brant. É o empresário que arrematou o minerador. O diamante e começou a garimpar. Esse era o minerador. Aqui uma casa. Isso aí é a sede do José Paz de Toledo, irmão do Kim Capaz, do outro lado aqui do Santo Antônio, no local chama perto do Rasgaçaí. Tem mais foto aí, ele? Esse aqui é o Padre Viro. Padre Viro. Esse homem foi... 45 anos de padre em Porá. Aqui é a Igreja Cristã Evangélica. Exato. Né? A primeira igreja evangélica fundada em Porá foi essa aí. Através da Olga de Souza Murinha. Aqui o Zé Barbudo, que é um dos primeiros padres de Porá. É isso? Padre José. Aqui... Bessman. José Bessman. O grupo Israel Amorim. Logo que foi inaugurado, né? Feito pelo Israel Era Amorim. Grupo escolar. Não tinha nem... Essa foto? Essa aí é o... Esmerino Pereira e a esposa da Guimar. Aqui, acho que... Seu primeiro cinema. Inaugurando o cinema. O cinema era o lazer da ocasião. Muito bem. Aqui mais uma foto. O que se trata? Uma qualidade mais inferior. Então, tá bom. Nós já vimos muita foto, tá bom. Nós recordamos aqui.
várias cenas da história de Iporá, a cidade que chegou aí agora, hoje, aos 76 anos. Professor, tivemos para esse aniversário de 76 anos uma novidade. Tivemos uma novidade no aniversário, hein? Que foi a atualização do brasão do município de Iporá. O senhor participou disso, o nosso amigo aí, o Rafael Bruno. O Rafael Bruno, ele é o designer, cara fantástico, um artista, atento. Exato. Ele teve a ideia, muito o senhor aprovou, ele consultou o historiador aprovou, e teve essa mudança aí no brasão. Acho que o Hélio tem uma imagem aí, né, Hélio? Tem uma imagem aí do novo brasão. Antes de comentar... Comente sobre isso. Antes, eu quero explicar um detalhe aí. Sim. Que Iporá está com 76 anos, e eu vou completar agora, em dezembro, 74, estou com 73. Foi emancipado 2 anos antes de eu nascer. Nasci em 50. E eu sou filho de Iporá. Meus pais eram pioneiros daquilo. Chegou em 43, meu avô, antes, foi sepultado ali no cemitério da Limeira, e até fiz uma campanha esses dias atrás que precisava fazer um melhoramento daquele cemitério para preservar, como você falou, pessoas importantes que realmente construíram aqui, fazendeiros, e estão no esquecimento. Até o cemitério, como no Comércio Velho, foi demolido com trator. O do Kim Capaz ainda está lá, né? Ainda bem que eu acho que não demoliram, que é um sacrilégio. Muito bem. E eu sou muito dessa história de 55 para cá, eu conheço essa história vendo Israel Amorim, né? Eu estudei no Israel Amorim até o primário. Então, é o testemunho ocular da história. Exato. Agora, do brasão, eu sempre olhava... Temos a foto do brasão, Hélio? Sim. Comente sobre a importância de atualizar o brasão. O brasão, que eu sempre via ele, eles colocaram lá na data, 31 de dezembro de 1943. Essa é a data em que o distrito de Iporá teve o nome mudado de Itajubá para Iporá, porque não podia ter o nome de 2 cidades, como Itajubá em Minas. Aí eles puseram o nome de Iporá. Isso foi muito inteligente quem fez isso, porque Iporá poderia ter voltado a chamar Rio Claro, mas como não é mais na beira do rio, que era lá abaixo de Israelândia, 3 quilômetros, tem até o cruzeiro lá marcando o local, então eles puseram em Tupi-Guarani e Iporá, né? A divergência que Iporá é outra coisa, não, mas I é rio, água, né? É rio, vamos falar águas claras. Porá é claro, Rio Claro, em português, em Tupi-Guarani. E ficou parecendo que fosse lá. Muito bem. Vamos, Hélio, mostrar aí, se não for possível, pode deixar. Aí que eu quero se não for possível, o brasão. O brasão. Essa data estava errada, porque todo município, a data é da emancipação. Aí eu falei, olha, eu posso dar minha opinião, mas se mudar isso aí... Aqui está o brasão. Isso precisa ser apresentado. E ele apresentou, eu falei, eu apoio você. E a Câmara aceitou, porque essa é a data correta de emancipação, 19 de 11 de 1948. E ele acrescentou outros símbolos emblemáticos, porque tinha só, parece que 2 aí, né? Então, aí nós temos o verde, representa as florestas, o amarelo, a riqueza do ouro, as coisas que nós temos aqui, né? Esses 2 ramos aí, do café e de milho, representa a agricultura. E o café, já na década de 40, começou a ser plantado até 60, tinha grande produção. E o milho, então... E o diamante é a origem inicial lá, que nós vemos lá, o diamante. E a cabeça que não tinha do gado bovino representa a agropecuária. Então, representou mais a atividade econômica do município. O brasão está perfeito. Para mim, está completo, né? E o branco de fundo representa o aspecto de paz, um povo pacífico, hospitaleiro, acolhedor, né? Harmonioso, sem contenda. As violências que tinha aqui já era a herança dos coronéis, mas depois da fundação do batalhão aqui, desapareceu a violência do... Exatamente. E o assunto agora é exatamente isso. Nós vamos falar agora da violência do tempo antigo. Eu programei aqui para perguntar ao professor, porque em 1951 teve um fato aqui em Iporá que implicou numa tremenda violência, porque tinha os 2 grupos políticos na época, tinha o grupo do Elias Rocha e o grupo do Israel Amorim. E a disputa era acirrada. A rivalidade era muito. E naquela época, em 1951, teve um dia do ano que teve uma troca de tiros entre os 2 grupos políticos. Ninguém nunca esqueceu disso, os meus pais, os avós comentavam muito isso. Eu quero ouvir do senhor agora para contar esse fato. A questão aí tem a ver com um fator político. Vamos contextualizar. Em 1945, o Brasil
o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira, na época, lutaram na Europa para derrubar o regime fascista na Itália. E o nazismo na Alemanha. Ditaduras. E quando volta, o Vargas estava aqui com a ditadura que não tinha congresso, ele legislava por decreto. E, então, ele chegando aqui, o comandante das forças do Exército, eles disseram, mas, escuta, nós fomos lá morrer para defender a democracia e aqui tem uma ditadura. E aí ele foi obrigado ele deixar o poder e criar dois partidos, um novo partido de força nacional, que era a União Democrática Nacional, UDN. E esse partido foi fundado aqui também, fundado pelo o Elias de Araújo Rocha e seu mestre Osório e outras pessoas. E na campanha tinha muita violência, herança do tempo dos coronéis, e matava muito aqui, né? Eu lembro, como criança, a partir de 55, eu morava aqui, tinha um irmão mais velho de criação, um dia andando no Cerrado, que deu lote para muitas pessoas, e furaram cisterna e não construíram, e ficaram lá abandonados. Um dia nós chegamos eu vou dizer isso aqui, mas ninguém sabe, já faz 50 anos ou mais, há mais de 50 anos, o que é isso, uns 60 anos, né? Tinha uns urubus na beira dessa cisterna, que olhamos lá, tinha um corpo de gente atravessado lá, boiando. Então, matava demais, por causa da herança do período dos coronéis, e na política havia aquela intriga dos partidários. Não é que o Israel mandava matar, e nem o Elias Rocha, mas se morria gente da área que era torcedores eleitor do Elias, isso foi o Israel que mandou matar. Se morria do lado do Israel, não foi o Elias que mandou matar. E isso criou uma intriga tão grande, e o Israel Amorim ganhou a eleição do Elias, de lavada, porque ele era um líder, né? E continuou em 49. E no primeiro mês de janeiro, mais ou menos 30 de janeiro, aliás, 6 de janeiro de 51, surgiu essa revolta aí, que é umas intrigas, e então, em Goiás, já tinha ganhado a UDN, com o Bueno, né? Me fugiu o nome dele agora, Coimbra Bueno. E aí, os militares daqui, começaram a implicar e perseguir o lado de Israel, né? Apoiando, ficando do lado do Elias, que perdeu. E um dia, numa festa de aniversário de Israel Amorim, chegaram aí, tem duas versões. A que a dona Olga me contou é que vieram dois jagunços da cidade de Goiás e chegou lá no baile e mandou apagar as luzes, falando, cadê aquele, né, xingou aquele nome, como diz o ditado popular, de racharueira, desgraçado do Israel Amorim, viemos aqui para matar. E o negócio pegou e sei que depois, uns disseram que estavam no outro lugar, sei que quando eles chegaram na casa, Israel Amorim, já tinha polícia atirando para lá, e começou. Israel Amorim morava já naquela casa, no final da Asmerino Pereira, não tinha travessia para o Tamanduá, na esquina direita, do lado direito. E na esquina esquerda, que foi demolida a casa agora do Elias Rocha. Então, entrincheiraram cerca de 400 homens do lado de Israel Amorim e do lado do Elias Rocha. Eles moravam um de frente ao outro. E trocaram tiros, né? Isso foi mais ou menos quase uma semana. E os líderes, no caso, os dois líderes políticos, estavam envolvidos no tiroteio ou não? Eles envolveram para defender. Então, Israel Amorim, logo vieram os eleitores deles, pelo Tamanduá, pelo Brejo ali, entrou e acamparam de cá, e aí entraram também pelos fundos da quadra, no lote do Elias, e haviam... E o Elpidio Paes, que era militar, que tinha saído do Exército, comandou a questão da resistência. O Elpidio, que é do lado do Israel, que era cunhado, né? Cunhado. Cunhado do Israel. Então, isso foi em 51. Minha mãe contava, você tinha um mês de nascimento. Eu nasci em 6 de dezembro, 6 de janeiro começou. Lá na Cachoeira Bonita, que é vizinho lá da fazenda do seu avô Antônio Januário, né? João Januário, escutava os tiros. Então, tirou todas as pessoas daqui, as famílias, Israel tirou a família, o povo levou para fora aqui, né? E nos fazendeiros, só ficaram os homens aqui. Aí trocou tiro de fato, né? De fato. Só terminou... E como é que cessou isso? E terminou quando o Israel Amorim, através de rádio amador, pediu o reforço de Goiânia. Ah, sim. Aí chegou um avião aqui, desceu cheio, e interessante que quando o avião desceu lá, já tiraram, os resistentes estavam atirando lá no avião. E chegou... E um comandante, um coronel, logo que ele foi entrando na pensão aí na Esmerino Pereira, alguém deu um tiro lá que quase matou um capitão lá de baixo.
e sei que aí prendeu esses militares Mas no policiais. tiroteio ali na avenida ninguém morreu, não. Não, felizmente, ninguém morreu. Só Trocaram o tiro, a loja mas do Elias ficou com o estoque todo furado, né? cada grupo dentro das suas casas e trocando tiro pelas janelas, Exato. mas felizmente ninguém morreu. Porque tirou as famílias, ficaram só os homens, né? Mas ficou só os homens. É. Então tá, e aí veio o reforço então de Goiânia. De Goiânia e botou óleo na questão aí, apaziguou, né? Então era isso aí, eu queria muito ouvir do professor esse fato, o fato de 1951, foi a troca de tiro entre os dois grupos políticos de Iporá. Professor, nós já estamos caminhando aqui quase que para o final do nosso bate-papo, mas ainda dá tempo de lhe perguntar o seguinte, tem mais algum fato pitoresco assim que o senhor queira relembrar? O que eu acho mais interessante é que na eleição do Manela Antônio, ele perdeu por 2 votos. Então, antes da eleição, o Elpidio, que era o cunhado dele, disse, olha, tem que buscar aqueles 4 eleitores que estão lá no garimpo do Pacu, que hoje é já o Paci, né? Não, nós já ganhamos, não, etc. Aí veio a apuração e foi contando, e a multidão. Meu sogro estava lá, ele presenciou Simão Gonçalves Marques, né? Então, foi contando, no final sobraram 4 cédulas. O Israel Murim estava ganhando com 2 votos, na frente do Manela Antônio. E 4 cedas para apurar. Para apurar, e o apurador acho que estava suando frio, e a coisa feia, né, por causa da violência que existia, aí foi falando, Manela Antônio, empatou. Manela Antônio ganhou por 2 votos. Né? É um fato curioso que ele era mais velho, ele podia pedir recontagem, ele não pediu, porque a suspeita que eu vejo como historiador, análise, é que se fosse fazer uma contagem, a coisa ia sair pior ainda, né? Pior ainda, né? Fraude, né? Que sabe que sempre acontece. Naquela época era comum as fraudes. Aí eu não terminei, o Elpidio levantou. Eu te falei, Israel, eu falei que tinha que buscar aqueles 2 eleitores. Se você tivesse buscado, teria ganhado. Pois é. Não foi buscar os eleitores. Coisas cômicas, pitorescas. Porque naquela época podia fazer o transporte de eleitor. Tranquilo. Exato. Muito bem, aí fatos pitorescos da história de Iporá, da nossa aniversariante de hoje, Iporá, 76 anos. A gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo, e nesse final, professor, eu vou deixar o senhor à vontade para falar desse livro importante. Uma viagem no tempo de Pilões a Iporá. Aqui está a história de nossa cidade. O iporaense tem que ter esse livro na estante, tem que ler, tem que reler, tem que memorizar o livro. Fique à vontade para falar do livro, quanto custa e como comprar. Esse trabalho foi publicado depois de 25 anos de pesquisa, quando eu era professor, pela UEG. Agora, depois de 20 anos, a segunda edição, revista é atualizada, com muito mais informações, corrigido, né, com documentos. Aqui, com o recurso da internet, eu fiz pesquisa até na biblioteca do Senado americano sobre a região do Distrito Diamantino, porque o rei de Portugal mandou mapear aqui e criou o Distrito Diamantino quando entregou para os Brant. Né? Então, é um trabalho que, como já disse, repito, não tem viés ideológico, como historiador, analisa a política como ela é. E, se alguém quiser adquirir, tem na Livraria Santa Lúcia e na Livrolândia, e também conosco. Pode pedir que eu, pelo meu WhatsApp, né? E as pessoas acham o senhor nas redes sociais. Correio, eu vendo, né? Vendo pelo correio. E as pessoas acham o senhor nas redes sociais. Acham nas redes sociais e pode adquirir. E ainda tem uns 200 volumes para... O valor do livro, professor? O valor ele é R$ 70. R$ 70. É um livro de quase 500 páginas, né? Exatamente. E no correio paga a despesa, né? É isso aí, é o professor Moisés Alexandre Gomes, o nosso entrevistado nessa transmissão de hoje, uma transmissão que contou aí com o apoio de Posto Rede Parceirão, sua casa nas rodovias, Posto Rede Parceirão, nós temos ali em Israelândia, nas margens da GO 060, e temos Posto Rede Parceirão também em Iporá, porque o Posto Real agora é Posto Rede Parceirão. Bioenge Soluções Ambientais, inovação, economia e sustentabilidade para o seu negócio. Assuntos ambientais é com a Maiara e o Wendel. RK Music, sua loja de instrumentos musicais e acessórios, na Rua Bahia, número 10, bairro Mato Grosso. Temos o apoio de Celso Joias, relógios e óculos, Celso Joias, no centro de Iporá, na Rua Esmerindo Pereira, 64. E apoio também nessa nossa transmissão de Amparo Saúde, clínica que se preocupa com você. A clínica que tem atendimento com médicos especializados. Amparo Saúde, na Avenida Goiás, 1241. Professor, suas despedidas. Eu quero agradecer você por essa oportunidade tão importante, significativa nesse aniversário de Iporá.
de poder falar e agradecer. Eu sei que tem muitos aí assistindo, e sugiro que compre o livro para conhecer a história verdadeira, sem heróis, mas justa. E o meu contato, para quem quiser adquirir, pelo meu WhatsApp, 64 993 31 45 48. Pode entrar em contato comigo, né? Será um prazer atender. Obrigado, professor, por ter vindo nesse aniversário de Porá falar da história de nossa cidade. Foi muito bom. E essa entrevista vai ficar aí no YouTube. É uma aula também, hein? Essa Exato. Entrevista fica para sempre gravada. É uma super aula sobre a história de nossa cidade. A gente, professor, aqui no finalzinho das entrevistas, sempre demos um presentinho para a pessoa que é entrevistada. Está aí uma caneta personalizada para o professor. Muito obrigado. Obrigado. E a todos, muito obrigado pela assistência. Obrigado a todos, a gente volta quinta-feira à noite. Quinta-feira quem vai estar aqui é o médico, o doutor Matheus Capuzzo. Saúde do homem vai ser o nosso assunto. Até quinta, um abraço a todos.